a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós, como tu és em nós. Senhor Jesus, te agradecemos pela bênção que é podermos compartilhar e aprender e ouvir e ser edificado um pelo outro. Senhor, a começar em mim, quebra-nos e quebranta os nossos corações para Ti. Que a gente possa ter uma experiência diferente hoje e ser tocado pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós te clamamos para a noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Essa música marcou minha infância demais. É uma música dos Vencedores por Cristo, a começar em mim. Ela é uma mistura de duas orações. Ela pega uma parte da oração, oração de Jesus, ali pedindo a unidade, né, da igreja, a famosa oração intercessória de Jesus, e ela mistura com uma parte daquela que é conhecida como a oração de São Francisco, né, onde houver tristeza, que eu leve a fé e tudo mais. Então, é uma música muito singela, muito curta, simples, mas de uma profundidade muito grande e que me faz lembrar de muita coisa e refletir sobre muita coisa. Semana passada, eu falei aqui um pouco sobre o mal que nos habita, o mal que habita o homem, né? O mal que faz de cada um de nós um ser pecador. E eu falei também do processo de entrada, né? O processo de entrada e escalada do mal que se instalou na humanidade desde antes da queda. Então, o primeiro, não sei se vocês se lembram, o primeiro era o mal como uma possibilidade, que a gente chama de mal possível, que era a árvore plantada lá no meio do jardim. Era uma possibilidade, um convite para o mal, uma possibilidade de fazer o mal. Depois vem o mal radical, né? Que é o mal original, o pecado, aquilo que nós chamamos na teologia de pecado original, né? É a partir do momento que o ser humano cede a essa possibilidade do mal e ele passa a fazer o mal. Então, o mal possível primeiro, o mal radical é o segundo passo. Terceiro é o mal instrumental, como aquele entre Caim e Abel, né? É o mal com um pretexto, uma desculpa para a prática do mal. Então, com base em uma desculpa, Deus não quis o meu sacrifício, eu vou lá e mato o meu irmão que teve o sacrifício recebido, o sacrifício aceito. O mal se torna, então, um instrumento para me proteger, para defender os meus interesses, né? Mal possível, mal radical, mal instrumental. Depois ele chega na escalada de mal nos tempos de Noé, que a gente chama de o mal absoluto. O texto bíblico vai dizer que naqueles dias não havia ninguém justo, né?
O mal era absoluto. Todo mundo só pensava, só praticava o mal. Né? É, E parece que ele chegou no seu ápice naquele momento. O mal como algo absoluto. Mas não, aquele não era o ápice. Havia algo que viria ainda e é o que nós vivemos nos dias de hoje de forma muito profunda, muito intensa, que é a banalização do mal. Então, primeiro o mal era uma possibilidade, depois ele se torna a raiz do mal, depois ele se torna um mal instrumental e um mal absoluto, para terminar como o mal, como algo banal, algo corriqueiro. A prática do mal é algo, não precisa nem justificar mais, porque o mal é. Um exemplo que eu sempre dou é que alguém te rouba e você acredita que tem o direito de matar essa pessoa, porque essa pessoa roubou um bem seu. Logo, a vida humana vale menos do que um bem material. Né? O bem material é que se tornou o sagrado e a vida humana é descartável. Então nós temos o mal banalizado na sociedade que nós temos hoje, que eu considero que é o último estágio e o pior de todos, porque a gente deixa de perceber o mal. A gente pratica o mal, sofre o mal e nem percebe o mal que está praticando e o mal que está recebendo. Né? Um crente típico é capaz de se escandalizar quando alguém fala um palavrão, né? É capaz de se escandalizar de ver duas moças se beijando na rua, mas não se comove com pessoas morrendo de fome. Não se indigna quando ele vê uma fila gigante num hospital lotado e o hospital sem estrutura para atender todas aquelas pessoas. Isso tudo enquanto seus pastores exigem isenção de impostos e de contribuição previdenciária, que foi a treta que aconteceu recentemente aí entre diversos pastores midiáticos e o governo, porque eles não querem recolher imposto, não querem nem pagar imposto de renda e muito menos pagar a contribuição previdenciária, mas eles querem receber a aposentadoria sem pagar a contribuição previdenciária. Enfim, a banalidade do mal é o último estágio de um vírus que se instalou ali na humanidade no Éden. E é exatamente sobre isso que Jesus profetizou ali em Mateus 24, de 10 a 13. Jesus diz assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Os falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então, o amor de muitos esfriar é o processo que nós vivemos cada vez mais, e cada vez mais o mal vai ser algo banalizado, vai ser algo tratado como algo natural, algo do qual nós não devemos nem nos preocupar ou nos esquivar ou justificar de alguma forma. Nesse sentido, eu fico imaginando quais seriam os efeitos de uma salvação integral. Porque ali no Éden, a queda, o pecado, teve efeitos em todos os aspectos da vida do homem. Não só em sua espiritualidade, não só em sua relação com Deus, mas em todos os aspectos da vida do ser humano. Gênesis 2,17, Deus disse ao homem: no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes, né? Muitos pregadores e muitos teólogos defendem a ideia de que Deus se referia ao fato de que a partir do momento que eles comessem, o ser humano estaria condenado a uma morte espiritual, ao inferno, certo? Eu concordo em parte com essa ideia, mas eu acho que ela é incompleta. Porque os efeitos da queda não se instalaram apenas no espírito do homem, mas se instalaram em todas as suas relações, em tudo aquilo que ele vive. Na relação de dominação entre Adão e Eva. Você se lembra que Deus falou assim, ó, o seu desejo será para o seu esposo e ele te dominará. Deus não estava ordenando que isso fosse assim, ele estava constatando o que aconteceria dali por diante. Porque assim que eles saem daquele lugar, Adão se volta para Eva, que até então não se chamava Eva, né? Os dois eram Adão, os dois eram humanidade. O texto bíblico não cita o nome de Eva até esse momento.
ela era a mulher, ou a varoa. O termo traduzido, né, varão e varoa, é o que mais se adequa, porque no original é simplesmente uma flexão de gênero, de fato. Ish e Shin. É mais ou menos como você pegar humanidade e a humanidade e o humanidado, sei lá, né? Então você flexiona, igual o borboleto, calabreso, né, do comediante aí, você flexiona o gênero da palavra, mas é a mesma palavra, para homem e para mulher, no original. A partir do momento que Adão se volta para Eva e fala assim, a partir de agora você vai ser Eva. Eva significa ser vivente, né? Mãe de todos os seres viventes. Ele justifica dessa forma, porque é mãe de todos os seres viventes. Então, enquanto Adão era humanidade, Eva era a sua função social, gerar filhos, parir, né? Então ele tira de sobre Eva a sua condição de mulher, de humanidade, e ele diz, só eu sou humanidade, você é um instrumento para mim, para eu gerar filhos, para eu ter filhos. Então essa relação foi corrompida no pecado. A relação entre os dois filhos, Caim e Abel, também demonstra essa corrupção, né? Uma relação de competição entre os dois. Quem é que deveria ter o seu sacrifício aceito por Deus? E de inveja porque o outro teve seu sacrifício aceito, né? Então essa relação foi extremamente contaminada pelo pecado. Percebe como não é só uma coisa espiritual? Como o pecado instalado, ele gera efeitos práticos nas relações humanas. O pecado também instala uma disputa de poder entre as nações. Então, ainda que isso signifique sacrificar toda uma geração de compatriotas, os líderes dessas nações mandam seus jovens para a guerra, para morrer. Em nome da sua vaidade, do seu poderio, da sua autoridade, do reconhecimento de quem ele é. A gente ainda tem a guerra acontecendo na Ucrânia. Apesar dos jornais pouco noticiarem sobre isso, ainda está acontecendo. E ainda tem gente morrendo, né? Na escravização de outros seres humanos também, né? Essa relação em que o outro passa a ser uma máquina para me servir. Seja porque eu o dominei por meio de uma guerra, seja porque eu o dominei e o tirei da sua pátria porque ele tem uma cor de pele diferente da minha, seja qual for o motivo. A escravização, né, é mais um dos sinais de como a queda interferiu e modificou aquilo que a humanidade deveria ser. E não só no aspecto espiritual. Ela toca em todas as relações. Escravizar o outro é escravizar a si mesmo. Se você entende que você é raça humana e o outro também é raça humana, quando eu escravizo o outro, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando contra o meu próprio time. Da mesma forma, quando eu diminuo o outro, diminuir o outro é diminuir a mim mesmo também. Quando eu hostilizo o outro, é hostilizar a mim mesmo também. É por isso que Jesus vai nos ensinar a fazer para o outro aquilo que queremos que façam para a gente também. Ou amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, essa nossa relação interpessoal está profundamente contaminada pelo pecado e também a relação que nós temos com a natureza, porque a exploração inconsequente dos recursos naturais, Deus havia ordenado ao homem, cuide do jardim. E o que o homem faz? O termo, inclusive, usado em muitas bíblias é domine, né? Mas não é domínio nesse sentido de explorar. É domínio no sentido de cuidar, né? De fazer com que tudo funcione bem, com que fique próspero, rico, uma natureza pujante, uma natureza com diversidade, uma natureza rica em recursos. É isso que Deus havia ordenado ao homem. Mas o que ele faz é como se a natureza fosse um depósito de onde ele pode tirar tudo que ele quiser, né? Então, oi? Zelar pela natureza. Dominar ali é no sentido de zelar, exatamente. Muito bem colocado, meu amor. Então, todos esses aspectos da existência humana, e a gente poderia listar muitos outros, tá? Todos esses aspectos foram contaminados pelo pecado e tudo isso morreu. De alguma forma, tudo isso morreu. Não foi só espiritualmente que o homem caiu
e que o homem morreu. A queda da humanidade foi integral, foi completa. O ser humano se quebrou inteiro. Não foi só o espírito humano que morreu. Morreu a sua empatia, morreu o seu senso de coletividade, morreu a responsabilidade pela criação. Tudo isso morreu ali no Éden. Tudo isso deixou de ser aquele projeto original que Deus havia desenhado para o ser humano. Aí o ente coletivo que a gente conhece como humanidade simplesmente se desfez. E ele segue se desfazendo cada vez mais, até o ponto da completa banalização do mal, que é o que a gente vê hoje. O amor se esfriou, como Jesus disse que aconteceria. Mas assim como tudo isso estava previsto na Escritura, nós podemos nos perguntar o que vem depois dessa banalização do mal? O que vem depois do esfriamento do amor? Qual é o próximo passo na história? Efésios 1, de 3 a 10, é um texto bastante conhecido. Paulo vai escrever assim aos Efésios: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa, ou algumas palavras vão dizer irrepreensíveis, né? Diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E aqui é o ponto, aqui é a chave. E o plano é esse: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe, nos céus e na terra. A versão Almeida diz: fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra. Se a humanidade morreu integralmente ali no Éden, é necessário uma salvação também integral, uma reconciliação que alcance e redima cada aspecto da vida humana. Não, uma teologia correta não vai salvar, não vai te salvar, não vai salvar ninguém. Um culto no dia certo, uma roupa correta, a música correta, a linguagem correta, nada disso pode redimir ninguém. Nada disso pode salvar ninguém. Precisamos de que tudo na nossa vida seja convergido em Cristo, seja submetido à autoridade de Jesus Cristo. Eu sempre cito aqui uma frase do Dom Robson Cavalcante, né, que ele diz: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Essa frase, inclusive, está no site da Igreja Presente. Se isso é verdade, se esse é o objetivo da igreja, manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além, se isso é verdade, e se o propósito de Deus para o futuro é esse aqui que Paulo escreveu aos Efésios, fazer convergir tudo em Cristo, então isso deveria começar em nós. Se você é um cristão, toda a sua vida deve estar debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Isso inclui o seu trabalho, as suas relações no trabalho, as respostas que você dá ao seu empregador, aos seus colegas, o tipo de comentário que você faz no seu local de trabalho, a dedicação com que você entrega aquilo que você está fazendo e o bom testemunho que você dá no seu local de trabalho. Como são e que qualidade têm as amizades que você faz no seu local de trabalho? Você é uma pessoa procurada para aconselhar e abençoar no seu local de trabalho? O seu trabalho está debaixo da autoridade de Jesus Cristo? Um bom cristão deveria colocar debaixo da autoridade de Jesus Cristo as suas relações familiares. Como é a sua relação com seu esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, primos, avós?
como é que essa relação se desenha e qual que é o objetivo dessa relação. Ela existe para você extrair algo deles ou ela existe para você abençoá-los de alguma forma? Se você é um discípulo de Jesus, você deveria estar preocupado em abençoar e não em extrair algo de alguém. Também, estar sob a autoridade de Jesus também é colocar debaixo do domínio de Jesus a sua conta bancária, o seu bolso. Para que serve o dinheiro que nós recebemos? Ele serve para realizar os nossos sonhos, né? Serve para mostrar que eu posso andar com um carro mais novo do que o do meu vizinho, né? Não tem problema nenhum o meu vizinho trocar de carro, desde que seja um carro mais velho que o meu, né? Tem muita gente que diz isso. Isso é péssimo, né? Péssimo. Completamente oposto do que o reino de Deus nos orienta. Nós deveríamos estar preocupados em servir, inclusive com o bolso, inclusive com os nossos recursos. Nós precisamos converter o nosso bolso, né? Precisamos converter a nossa conta bancária, né? E eu não estou falando isso, vocês sabem que não é um apelo que nós fazemos constantemente aqui, para que doem para a igreja presente, porque ela não precisa de recursos de verdade, mas é no sentido de abençoar os outros. Jesus disse àquele jovem rico: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Há um desafio do desapego. Para onde esse dinheiro vai talvez não seja tão importante quanto livrar-se dele, para que a gente não se torne escravo desse recurso, desse dinheiro. Então, resumindo tudo, uma queda integral, como a que nós tivemos, o pecado entrando e invadindo todos os aspectos, todas as áreas da vida humana, exige também uma salvação integral, uma salvação completa, uma salvação que converta tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo. Tudo isso precisa estar submetido a Cristo. Tudo isso precisa estar convergindo em Cristo. Caso contrário, eu ainda preciso conhecer a Cristo. Caso contrário, eu não posso chamar de conversão a relação que eu tive e o momento que eu tive com Jesus. Eu preciso submeter, colocar debaixo do domínio de Cristo, para que Ele seja de fato meu Senhor. E aí sim, eu possa dizer Senhor, Senhor, eu possa me dirigir a Jesus como Senhor, não simplesmente como se isso fosse um pronome de tratamento, mas dizendo uma verdade, que Ele tem o senhorio sobre a minha vida, que Ele é a autoridade sobre a minha vida. Que o Senhor nos dirija e tenha misericórdia de todos nós. É isso que eu queria compartilhar com vocês e, como de costume, trazer uma pergunta para a gente trocar aqui, conversar, pegar algumas percepções. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: na sua opinião, qual aspecto da vida humana é mais difícil de se converter? Qual parte, né? Pode ser de você mesmo ou algo que você percebe, né? Qual aspecto da vida humana, qual parte da vida humana é mais difícil de se submeter à autoridade de Jesus? E aí podemos abrir microfone, levantar a mão para participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.